conosco ali e que tudo seja feito para a honra e glória do nome dele. Amém? Quero, meus irmãos, compartilhar com vocês nesta manhã um texto de Atos, capítulo 2 e o verso 42. Atos, capítulo 2 e o verso 42. Atos 2, 42, a palavra de Deus diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amado Deus, obrigado, Pai, pelo tempo que me concedeu aqui, auxiliando o teu servo, pastor Áquila. Obrigado, ó Deus, porque através dele o Senhor me ensinou, o Senhor me preparou, e vou, ó Pai, para sereno, atendendo o seu chamado, entendendo que não estou pronto, mas confiando que estando ali tenho o apoio do Senhor, também do pastor Áquila. Será meu refúgio aqui. Ó Deus, obrigado por esta igreja, pelos amados irmãos. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos da congregação de Boa Família, irmãos que ficam em nosso coração. E, ó Deus, continuaremos amando. E obrigado, ó Pai, por esta porta em Sereno. Deus, localidade que também precisa da sua palavra, ouvir o seu evangelho, ouvir da sua graça. Ó Deus, abençoe desde já os moradores daquela localidade. Prepare o coração deles para a tua palavra, para que reconheçam a verdade, ó Deus, e assim se rendam a Cristo em arrependimento. Ó Deus, abençoe os irmãos ali, as famílias que estarão no apoio, família do irmão Danilo, família do irmão Júnior. Senhor, os conceda, Pai, também o desejo contínuo para que almas ali sejam alcançadas. E agora, Pai, que vamos ouvir da sua palavra. Fale conosco mais uma vez, é a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Veremos então, meus irmãos, nesta manhã, o que Deus deseja de mim na igreja local. É muito comum pensarmos naquilo que Deus deseja da própria igreja local. O que Deus quer da igreja? Como Deus quer que seja realizado o culto? Como Deus quer que o pastor trabalhe na igreja, pastoreie ou pregue? Mas somos poucas vezes levados a pensar o que Deus espera de nós como membros da igreja, de uma igreja local. O que a Bíblia, o que a palavra de Deus nos traz sobre isso. E nós veremos então alguns requisitos que Deus descreve a nós em sua palavra para entendermos aquilo que Ele deseja dos membros da igreja. Em primeiro lugar, Deus deseja que os membros da igreja ouçam mensagens expositivas. O que Deus deseja de você como membro? Que você ouça mensagens expositivas. Uma igreja saudável, meus irmãos, é uma igreja onde aqueles que ensinam, onde os pastores pregam a palavra de Deus. Muitos têm acreditado que é insuficiente para um membro que a pregação seja feita apenas da palavra de Deus. Então, alguns têm acrescentado elementos para atrair as pessoas, elementos para levar as pessoas ao emocionalismo, elementos que darão à pessoa uma injeção de ânimo,
que farão com que sua autoestima seja elevada, mas não vemos isso na palavra de Deus. A palavra de Deus aponta para nós que a exposição das Escrituras é tudo o que precisamos para sermos alimentados espiritualmente. Então, um membro de uma igreja local saudável, um membro saudável de uma igreja local, buscará ouvir mensagens expositivas que sejam sobre o texto bíblico. Por vezes, essas mensagens ou essa mensagem expositiva, ela nos confortará. Por vezes, ela nos corrigirá, exortará, cortará na nossa pele. Mas entendemos que é desta maneira que Deus nos trata. O poder de Deus não está no pregador, o poder de Deus não está nos métodos, no pragmatismo. O poder de Deus está em sua palavra. E crendo que a palavra de Deus é suficiente, buscando ouvir mensagens expositivas, o membro se beneficiará. Primeiro, ele será alimentado, então a sua fome espiritual será saciada na palavra de Deus. Segundo, ouvindo mensagens expositivas, ele estará focalizado em Deus e aprenderá a segui-lo. Ouvindo mensagens expositivas, o membro estará protegido do falso evangelho, pois ouvindo e conhecendo a palavra, reconhecerá quando a mentira lhe for pregada. Também, ao ouvir palavras ou exposições bíblicas, o membro estará encorajando seus pastores a que continuem a pregar expositivamente. E isso beneficia toda a congregação reunida. Os membros da igreja devem cultivar, ouvir pregações expositivas, mensagens expositivas. E aqui há pelo menos 6 ideias práticas que eu quero trazer sobre como fazer isso. Primeiro, medite na passagem bíblica do sermão durante o seu tempo devocional. Nós temos a prática aqui na igreja, pastor Áquila faz a agenda de pregação com antecedência, disponibiliza essa agenda. Então, não havendo algumas mudanças que possam ocorrer no caminho, é possível saber qual o texto bíblico será pregado no domingo à noite, no domingo pela manhã, às quartas-feiras. Então, aproveite isso. Leia o texto bíblico da mensagem que você ouvirá e use esse texto bíblico como um texto devocional durante a sua semana. Você também pode buscar ler em Bíblias de estudo ou comentários aquilo que outros autores fiéis à palavra têm a dizer sobre aquele texto. Você pode também cultivar o hábito de conversar sobre o texto com a sua família em casa, falando sobre o texto, sobre as dúvidas que possam surgir, orando para que, ao pregar, o pastor seja efetivamente usado pelo Espírito Santo. Você também deve desenvolver o hábito de procurar encaixar o texto bíblico que você está lendo com outros textos que fazem referência, seja ao assunto, seja ao próprio texto bíblico. E dessa maneira você, então, estará usufruindo de uma forma mais eficiente e completa da pregação expositiva que ouvirá. Ouvir a mensagem de Deus aumenta a nossa fé. Precisamos, então, ter esse hábito de ouvir mensagens expositivas. Em segundo lugar, um membro saudável de uma igreja local, ele vai se interessar por teologia. E aqui, meus irmãos, é preciso compreender esse termo. Nem todos os membros farão seminário, aprofundarão teologicamente para sua formação ministerial. Contudo, o termo teologia refere-se aqui mais
ao próprio conhecimento de Deus. Então, é possível ao membro, ainda que não haja dele o interesse ministerial futuro, é possível a ele se aprofundar diariamente no conhecimento de Deus. J.I. Packer escreveu em seu livro 1973 o seguinte: ignorância de Deus, ignorância tanto de seus caminhos como da prática da comunhão com Ele, é a raiz da fraqueza da igreja contemporânea. Desejar o conhecimento teológico é desejar conhecer mais a Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, fabricamos um Deus para nós. E isso se torna uma idolatria. Como então podemos ampliar o nosso conhecimento de Deus? E por que ampliar o nosso conhecimento de Deus é importante? Primeiro, porque nos ajuda a crescer em nossa reverência com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, maior Deus é para você, maior será a sua reverência a Ele. Conhecer mais a Deus também nos ajuda a vencer as ideias erradas, inclusive, sobre Deus. Também nos ajuda a sermos vacinados contra as controvérsias doutrinárias que possam existir, principalmente sobre a pessoa de Deus. É de conhecimento notório que há algumas seitas, como Testemunhas de Jeová, que não creem na Trindade, por exemplo. Se você não tem um conhecimento um pouco mais amplo a respeito de Deus, pode ser que na conversa com um adepto das Testemunhas de Jeová, ele te convença que Deus não é um Deus trino. Então, conhecer a Deus faz com que você esteja vacinado contra essas mentiras. E também o ajuda a cumprir a grande comissão, levando a palavra de Deus àqueles que precisam. J. Packer também diz que conhecer a Deus começa com o saber a respeito dele e do seu caráter. Possivelmente, meus irmãos, ao nos colocarmos num relacionamento sério com alguém, principalmente aqueles que estão casados, você primeiro passou por um período de reconhecimento da outra pessoa. Você tem um período de namoro, onde você vai conhecer melhor a pessoa e então definir se de fato aquela é a pessoa de Deus para você. Poderá haver características incompatíveis e você verificará, não, essa pessoa não é a pessoa que Deus tem para mim. Dificilmente alguém casaria com uma pessoa desconhecida. Isso já aconteceu no passado. Hoje em dia, isso não acontece mais. Como podemos, então, buscar ter relacionamento com Deus se nós não conhecemos a Deus? O nosso relacionamento com Deus depende da nossa busca em conhecê-lo cada dia mais. Terceiro lugar, um membro saudável da igreja local, aquilo que Deus espera dele na igreja local, é que ele sature-se com o Evangelho. Isso quer dizer que o Evangelho não deve ser para o membro da igreja local apenas a mensagem que ele ouve na igreja aos domingos. O Evangelho deve ter conotações práticas na sua vida diária. Para o cristão, para o membro da igreja local saudável, a sua comunicação com as pessoas é centrada no Evangelho. Aquilo que ele diz, as palavras que ele usa, levam em conta o Evangelho. Também para o membro da igreja local, Deus espera que o Evangelho, central em sua vida, possa o encorajar e o corrigir pelo caminho diariamente. Nós precisamos do Evangelho não apenas, meus irmãos, para sermos convertidos ao Senhor, mas precisamos do Evangelho para viver para Deus todos os dias. Também deve ser central nas decisões o Evangelho. Você precisa tomar decisões diariamente, seja
no âmbito material, profissional, até mesmo no lar. O fato é que essas decisões, elas estarão centradas no Evangelho se você estiver tomado ou saturado pelo Evangelho. Também é importante que todos os hábitos de sua vida sejam moldados pelo Evangelho. Aquilo que desagrada a Deus, aquilo que fere o seu testemunho, deve ser evitado. E como isso acontecerá? Acontecerá se o Evangelho estiver saturado em seu coração. Em Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo traz uma instrução à igreja, ou às igrejas da Galácia. Estavam entrando ali alguns judaizantes que ensinavam que, além de crer em Cristo Jesus, era necessário serem circuncidados os homens para que fossem salvos. Então Paulo escreve a eles e diz assim, Gálatas 1, 8 a 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Devemos lembrar de Estevão. Estevão foi um mártir da igreja, primeiro mártir, era um diácono da igreja. E Estevão, ele, diante dos líderes religiosos, testemunhou do evangelho, mesmo a perigo de ser morto. De fato o foi, morreu apedrejado, mas demonstrou através de sua vida que o evangelho estava saturado em seu coração. Ao invés de fazer a própria defesa diante dos líderes religiosos para que não morresse, o que ele preferiu fazer? Pregar o evangelho. Pregou a eles para a conversão deles, ainda que isso não viesse a acontecer. Pagou o preço por isso, mas mostrou que o seu coração batia pelo evangelho de Jesus. Em quarto lugar, meus irmãos, um membro saudável da igreja, ou um membro que Deus deseja ver na igreja, é um membro que possa atestar a sua conversão. Conversão, precisamos entender bem, não é apenas levantar a mão quando se faz um apelo. Isso tem sido um engano, tem levado muitas pessoas a acreditarem que foram salvas sem terem sido de fato. O pastor prega o evangelho, no final tem uma musiquinha de fundo para tocar o emocional, e então ele faz um apelo, quem quer aceitar Jesus levante a mão, e as pessoas vão levantando a mão. Aquelas pessoas são levadas a acreditar que aquele ato, naquele momento específico, foi suficiente para a salvação delas. Elas saem dali, do meio da igreja, crendo que agora foram salvas, que são crentes em Jesus, mas vão para o mundo lá fora, continuam vivendo a sua vida de pecado sem transformação. Conversão é mudança de caminho. Você que conhece o trânsito, vê muitas vezes pela rua placas que o manda convergir à direita, convergir à esquerda. Ou seja, converter é passar por um processo em que você estava numa direção e, de repente, você muda para outra direção. A verdadeira conversão, então, ela é demonstrada através de uma mudança radical de vida. Não uma mudança externa, não é moralismo, não é legalismo, mas é um desejo intenso do coração de viver para Deus. De então abandonar o pecado que se amava antes, para que possa praticar agora a obediência a Deus, demonstrando o seu amor a Ele. É preciso que o membro ateste a sua conversão, que a sua vida demonstre essa conversão, que os seus atos, que as suas palavras e os seus pensamentos possam refletir
aquilo que ele diz que aconteceu dentro de si. A mudança de coração, ela é operada pela graça de Deus, por meio da fé. E os verdadeiros convertidos demonstram isso. Quinto lugar, Deus espera de um membro da igreja que ele seja um evangelista bíblico. Precisamos lembrar, meus irmãos, e temos visto isso no curso aqui nas segundas-feiras, sobre aconselhamento. Precisamos lembrar que a salvação ou o dia da nossa conversão foi apenas o primeiro passo. Às vezes acreditamos que ali se cumpriu tudo o que Deus tinha para nós. Não. O autor aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, vai dizer que Deus preparou para nós desde a eternidade as obras que deveríamos fazer. O fato é que a salvação ou a conversão, ela é o primeiro passo de uma vida que deve ser controlada por Deus, de um membro que deve ter como prioridade levar a palavra de Deus, o Evangelho, a graça de Deus a outros. Deus espera isso de nós. Nós, meus irmãos, nos relacionamos nosso dia a dia com muitas pessoas, seja devido ao emprego, seja devido aos estudos. Se você vai a um supermercado comprar algo, se você vai à farmácia comprar algo, você está se relacionando com alguém. Os relacionamentos para o cristão agora são oportunidades, momentos de oportunidades, para que ele possa falar da graça de Deus às pessoas. Então é importante que tenhamos essa visão bíblica. Um membro da igreja, ele deve pregar o evangelho, falar de Jesus às pessoas, anunciar a graça de Deus e a salvação. Você deve, para isso, abandonar aquela linguagem fácil, sabe? Onde você diz assim, olha, o que você precisa é crer em Jesus. Ou então, ore para você receber Jesus. Ou convide Jesus para entrar em seu coração. São frases que muitas vezes usamos, mas que não têm uma aplicação prática na vida de quem ouve. Quais devem ser, então, as melhores frases? Diga assim, renda-se a Jesus. Abandone o pecado e receba o perdão de Jesus por meio da morte dele. Você deve viver em obediência a Jesus, em gratidão pelo que ele fez por você. Essas são frases que levarão o seu ouvinte a compreender que a salvação envolve mais do que uma simples decisão, mas também transformação de vida. Em sexto lugar, tenha compromisso com sua igreja local. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, é muito claro para nós a existência de membresia na igreja primitiva. Havia listas, você pode observar listas de viúvas que deveriam ser auxiliadas. Havia votação, a igreja reunida votava para tomar decisões. E termos usados no Novo Testamento, eles implicam que havia uma membresia. Por exemplo, termos ligados à liderança eclesiástica. Não haveria líderes se não houvessem liderados, disciplina eclesiástica e listas de votação, como eu disse. Esses elementos nos mostram que a membresia faz parte do plano de Deus. Deus desejava que a sua igreja fosse uma igreja composta por membros, mas membros compromissados com a igreja. E como um membro pode mostrar compromisso com a igreja de Jesus? Frequentando os cultos regularmente. A Bíblia orienta, texto de Hebreus capítulo 10, é muito sintomático, não é? Não deixeis de congregar como fazem alguns, ou seja, congregar é uma ordem bíblica. Um membro compromissado, ele congrega, ele participa, ele está presente nos cultos. Segundo lugar, um membro que tem compromisso com a igreja local é um membro que busca a paz com todos. É um membro que busca edificar os seus irmãos.
é um membro que busca reconciliação, é um membro que busca dar suporte aos seus irmãos, é um membro que se prepara para as ordenanças e é um membro que apoia o ministério da igreja local. Felizmente, existem hoje algumas igrejas midiáticas que tendem a enganar as pessoas. E o que elas fazem? Fazem com que membros de igrejas locais contribuam com elas e não com a sua própria igreja local. Isso é um engano terrível, meus irmãos. Primeiro, porque essas igrejas, infelizmente, não pregam o evangelho genuíno, mas apenas trazem promessas para essa vida. E nós sabemos que o nosso tempo aqui é limitado. Segundo lugar, ao apoiar estas igrejas, você deixa de apoiar a sua igreja local, que é a igreja que estará ao seu lado sempre, nos momentos bons e difíceis, onde há o pastor que pastoreará você pessoalmente. Então deve-se ter muito cuidado com isso, né? Num culto fúnebre, ninguém daquela igreja midiática estará com você, mas apenas os seus irmãos, os pastores da sua igreja local. Então é importante compreender isso. Há perigo também, não apenas com essas igrejas de mídia, mas até mesmo com igrejas pela internet, onde você ouve até uma boa palavra, mas tende a buscar contribuir com essa igreja e deixa de contribuir com a sua igreja local. É preciso ter cuidado. Sétimo lugar, o membro saudável da igreja local, aquilo que Deus deseja para esse membro é que ele busque a disciplina. Nós podemos encontrar em 1 Coríntios 14:40, Paulo vai dizer que as coisas devem ser realizadas no culto com decência e ordem. Por que ordem? Porque sem ordem não há edificação. E a disciplina, então, é necessária para que a edificação ocorra a todos. E devemos entender o que é disciplina. A disciplina na igreja, ela possui dois aspectos. A primeira disciplina é a disciplina formativa. O membro deve contribuir com ela. Como que ele contribui? Primeiro, participando. Quando ele está presente nos cultos, ouve as pregações, ele está sendo formado na palavra de Deus, disciplinado formativamente. Posso dizer que 80%, 90% da formação da igreja, do crescimento da igreja, do aprendizado, da disciplina da igreja, é formativa. Ele também contribui quando a igreja desenvolve a escola bíblica dominical e ele participa da escola bíblica, seja como professor ou como aluno, mesmo assim contribuindo para o aprendizado de todos. Mas há também a disciplina, que é a disciplina corretiva. É uma disciplina menos utilizada, mas igualmente importante. É quando um cristão, um membro da igreja, ele tropeça em algum pecado e precisa ser exortado ou corrigido. Então a igreja deve contribuir para que isso aconteça. Afinal, a igreja é a noiva de Cristo. Quando a igreja permite que seus membros permaneçam em pecados deliberados, sem haver disciplina, esses membros estão contribuindo para que a igreja, a noiva de Cristo, seja manchada. Então é importante que todos tenham em mente que a igreja precisa ser preservada e assim contribuir. Como que um membro pode contribuir para a disciplina corretiva? Às vezes acreditamos que, se eu sei de algo do meu irmão, eu tenho que ir correndo contar para o pastor. Você pode ser útil nisso, conversando com seu irmão, em primeiro lugar. A Bíblia diz que você vai e conversa com ele, ele não te ouviu, você leva mais um irmão como testemunha, conversa com ele. Se ele não se arrependeu, então você leva à igreja. Precisamos ter esse tipo de compromisso para que Deus opere na vida de outros irmãos e também na nossa.
Em oitavo lugar, estamos terminando. Busque o crescimento espiritual. Meus irmãos, estar estagnado na fé equivale a regredir na fé. É importante buscar o crescimento diário, conhecimento da palavra, crescimento na luta contra aqueles pecados que você é tentado a cometer, crescimento no serviço ao Senhor, crescimento na ajuda, na contribuição que você dá ao seu irmão, à igreja. É muito importante buscar isso, esse amadurecimento. O membro saudável, ele tem interesse no seu próprio crescimento. E quando ele tem interesse em seu próprio crescimento, ele trabalhará para promover o crescimento na vida de outros. Então é importante que o membro tenha essa característica. Penúltimo lugar, seja humilde. Buscar o conhecimento bíblico, crescer na fé, não são prerrogativas para o crente se tornar arrogante. Pelo contrário, aquele que quiser ser o maior que Cristo disse, que seja o que sirva, seja o servo. Nós crescemos de uma maneira diferente do mundo. O mundo diz que você cresce quando você materialmente vai adquirindo empresas, quanto mais empregados você tiver, mais você cresce, mais pessoas para mandar. Na Bíblia, espiritualmente, isso é o inverso. Quanto mais pessoas eu sirvo, mais eu cresci. Quanto mais pessoas eu abençoo através da ação de Deus na minha vida, mais eu estou crescendo. Biblicamente, é servindo, é honrando os meus irmãos, honrando os presbíteros, os pastores, é demonstrando amor aos líderes, é tendo disposição para ajudar o outro, é que eu cresço e amadureço. E em último lugar, guerreie com oração. Deus deseja que os membros orem. Isso, meus irmãos, é muito importante. Por vezes, nós desconfiamos da oração. Nós não oramos porque não acreditamos que Deus possa agir por meio da oração. Então, nós não oramos. Mas esse é um engano terrível. Porque há coisas, pastor Áquila disse isso recentemente aqui, que Deus definiu que fará apenas se orarmos. Estava lendo essa semana um livro sobre oração de Jonathan Edwards, chamado A Busca pelo Avivamento, livro da cultura cristã, um livro muito bom. Jonathan Edwards foi um grande pregador congregacional, podemos dizer, um ícone do passado. E no livro que ele escreveu sobre oração, ele faz uma convocação à igreja, porque ele entendeu, por meio de textos bíblicos, que Deus decidiu expandir o seu reino nesse mundo, não apenas por meio da pregação, claro, ela é necessária, mas principalmente derramando o poder por meio da oração da igreja. Ele fez uma proposta à igreja de que a igreja orasse por 7 anos, no mesmo dia da semana, no mesmo horário, pedindo a Deus a salvação das pessoas e para que o reino de Deus chegasse a todo mundo. Meus irmãos, devemos acreditar nisso. E um membro saudável acredita, ele persevera em oração. Como o texto de Atos diz, no capítulo 1, verso 14, o que os crentes da igreja primitiva faziam? Perseveravam unânimes em oração. Meus irmãos, devemos então orar constantemente. Orar no Espírito, orar por mais trabalhadores para a seara, orar em favor dos outros cristãos, orar pela santificação deles, orar contra as tentações e por vigilância, orar para que Deus possa encher cada membro da igreja do Espírito Santo de Deus,
Orar pelas autoridades civis, pelos pais, por aqueles que perseguem a igreja. São essas recomendações que a palavra de Deus nos dá. Um crente, um membro da igreja local, então, que quer agradar a Deus, ele ouvirá a pregação expositiva, será saturado com o evangelho, buscará conhecer mais a Deus e estará em constante oração. Atos 2:42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que Deus nos conceda, meus irmãos, esta graça de que individualmente tenhamos como objetivo cumprir isso aqui. E certamente, de maneira coletiva, Deus abençoará grandemente a igreja. Amém?